Hoje a gente vai falar um pouco sobre macroeconomia, né, algumas coisas que compõem o que a gente deve olhar para o macro e uma das coisas que são importantes, né, existem uma coisa que é mais importante que a outra, mas a gente consegue ter uma junção disso tudo para dar uma olhada e trazer isso para o mercado. De primeiro momento, a gente tem uma composição, né, dos principais indicadores macroeconômicos, que é PIB, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, balança comercial, política monetária, política fiscal. Então, isso é uma pequena junção do que a gente deve olhar para a macroeconomia. Óbvio que a gente não deve olhar tudo de uma vez, é, cada coisa dá uma influenciada diferente. Então, trazendo aqui para o mercado, vamos ver o que é PIB. Né? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em um determinado período. É o principal termômetro da atividade econômica. Um PIB crescente geralmente indica uma economia saudável, o que pode impulsionar lucros corporativos e, consequentemente, o mercado de ações. O oposto, um PIB em retração, pode sinalizar uma recessão. E aqui a gente faz um adendo lá naquela aula, né, de risk on, risk off, de inflação, expansão. Então, isso compõe também essa questão do PIB. A inflação é uma medida por índices como IPCA no Brasil e CPI nos Estados Unidos. Representa o aumento geral contínuo dos preços. Níveis de inflação alto corroem o poder de compra e podem levar os bancos centrais a aumentar as taxas de juros, o que encarece o crédito e pode desacelerar a economia. Por outro lado, a deflação, de, a deflação e queda nos preços também é vista com cautela, pois pode sinalizar uma economia estagnada. Isso também a gente é observável como está a economia do país. Se os dados econômicos começam a dar uma queda, né, então a gente fica de olho nisso também. A taxa de juros, né, é básica, a taxa de juros Selic no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos, que é o Fed Rate, né? É a principal ferramenta de política monetária. Ela influencia o custo do dinheiro quanto bem, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros para combater a inflação, o crédito se torna mais caro. Isso pode desviar investimentos do mercado de ações para a renda fixa, considerada mais segura. Então, normalmente, isso aqui, essa taxa de juros, acontece em várias coisas. Se um país, como o Brasil, tem uma taxa de juros muito alta, 15%, e os Estados Unidos acabou de cortar a taxa de juros, o que acontece? A taxa de juros lá nos Estados Unidos não fica tão atrativa. Então, acontece também os trades de taxa de juros. É mais conhecido como carry trade. CARRY trade. Carry trade. É o trade de taxa de juros. Saem dos Estados Unidos e vêm para o Brasil, que tem uma taxa de juros a 15%. Eles pegam nos Estados Unidos, por exemplo, a 4,25 e 4,0, então, comparado com o Brasil que está 15%, então vai dar uma média ali de mais de 10% para eles, né? Comparado com essa brincadeira. Então, fica bem legal, bem atrativo para eles. Mas não é exatamente isso. Taxa de juros mais alta faz o dinheiro andar menos, porque meio que te força a economizar, faz os preços ficarem mais altos, empréstimos mais altos. Então, se você quer construir uma casa, você quer pegar um empréstimo para construir uma casa, você não vai pegar nesse momento, porque você sabe que a taxa de juros está alta. Mas mesmo que você vá lá e pegue, você vai pagar mais caro do que você é, esperar o momento certo, né, para investir quando a taxa de juros está mais baixa. E aí que tá. Taxa de juros mais baixa é igual a uma inflação, um mercado mais aquecido, né? Coloca mais dinheiro na economia, você consegue pegar mais empréstimo, paga menos dinheiro. Então, existe mais investimento
no mercado, na economia, quando a taxa de juros está baixa. Quando está alta, sinaliza que você tem que guardar dinheiro para ter um rendimento maior. Então, isso dá uma enfraquecida na economia para tentar desacelerar a inflação, que provavelmente vai estar em alta também. Beleza? Outra coisa também que compõe, que a gente deve olhar para a macroeconomia, é a taxa de câmbio. Né? Ela mostra o valor da moeda de um país em relação a outra. Uma moeda forte, valorizada, pode baratear as importações, mas prejudicar as importações para o mercado financeiro. Uma taxa de câmbio volátil pode criar incerteza, enquanto uma desvalorização da moeda pode atrair investidores estrangeiros em busca de ativos mais baratos. Uma coisa que eu quero mostrar a você é isso aqui, ó. Esse site, ele tá aqui no PDF também. É um site que a gente consegue olhar tudo isso que eu estou falando. Ó, aqui está traduzido. Aqui a gente tem uma taxa de crescimento de PIB, taxa de juros, taxa de inflação, taxa de desemprego, dívida pública em relação ao PIB, balança comercial, conta corrente em relação ao PIB, classificação de crédito. Isso aqui são os principais indicadores que a gente pode olhar. Vamos pegar aqui para ver taxa de juros comparado com outros países. Ó, a gente tem aqui de 0 a 10, né? De 10 a 20, de 20 a 30. Então, a Argentina está 29, aqui no Brasil está 15, tudo isso passando em cima aqui você consegue observar. 4,25 lá nos Estados Unidos. E aqui, vamos clicar nos Estados Unidos para ver o que ele dá para a gente? Ó, o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 25 pontos base em setembro de 2025. Ó, dia 17 desse mês. Isso aqui a gente consegue dar uma olhada em como está a taxa de juros, quais as projeções para a próxima reunião. A próxima reunião do Fed, de decisão de taxa de juros, é dia 29 do 10 de outubro, né? E o esperado é que corte 0,25 base também. Então, isso tudo a gente consegue dar essa observada também. Para fazer essa queda na taxa de juros, eles olham várias coisas. Uma coisa também que a gente pode olhar é PIB, né? PIB, o que compõe o PIB, como ele vem, se ele tem vindo mais forte. E com isso a gente consegue talvez ir Só que tem um porém, né? O PIB, ele é um dos últimos fatores que a gente deve olhar para um mercado. Por quê? Até sair o dado do PIB, já saíram os dados de CPI, os dados de emprego, os dados de balança comercial, para depois sair o PIB. Então, normalmente, quando o PIB sai, ele já está um pouco defasado. Então, a gente consegue meio que antecipar o PIB. Não é nossa função, a gente não é economista de um grande banco, mas a gente consegue dar essa antecipada em, em bancos, né? Desculpa, em PIB. Então, assim, no mercado, Q2, Q3, Q1 é conhecido como trimestre. Então, aqui, ó, no segundo trimestre, a gente teve um PIB a 3%. O consenso é 2,4%. Então, a gente consegue ter essas previsões que agora o PIB está em 3,3%. Isso nos Estados Unidos. Então, a gente consegue dar uma acompanhada em todos os mercados, né? Ó, a economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 3,3% no segundo trimestre, uma forte recuperação de uma contração de 0,5% no primeiro trimestre. Olha aqui, primeiro trimestre veio 0,5%, então aconteceu uma queda. Se acontecesse de vir esse segundo trimestre mais baixo, isso poderia estar sinalizando talvez uma fraca na economia dos Estados Unidos. Então é importante a gente acompanhar isso também. Beleza? É, Balança comercial. A balança comercial registra as exportações e importações de bens de um país. Um superávit, mais exportações que importações, indica que o país está ganhando mais divisas estrangeiras do que gastando, o que fortalece sua economia e pode influenciar positivamente a moeda local. Então, vamos dar um exemplo do Brasil. O Brasil é um grande exportador de café, carne, laranja. Então, quando a gente exporta bastante, isso é bom para a economia, sinal que tá vendendo mais. A taxa de juros também está atrativa.
Não tem, igual agora o Trump taxou o mundo inteiro. Isso é ruim, por quê? Isso faz ficar produto parado no país, porque ele vai ter que pagar mais caro para aquilo. Então você tem que ver outros meios para tentar gerar um lucro em cima daquilo, né? Às vezes acaba estragando, você vende mais barato aqui para a população local, para não perder aquilo ali. Mas enfim, outra coisa também que acredito que é uma das mais importantes, é política monetária. Para operar qualquer ativo, nós vamos olhar para a política monetária daquele país. Além de política monetária, quero operar o euro. Então, o que eu tenho que olhar? Isso eu estou falando de operar a moeda do euro, tá? Euro USD ou o futuro. Vamos olhar política monetária, o PIB, a inflação. Acredito que são. E a taxa de juros também. Então, são os as quatro coisas que mais devemos olhar em um país para a gente investir nele ou operar aquela moeda daquele país contra o dólar ou contra a própria moeda. Então, é uma das coisas mais importantes que a gente deve olhar. A política monetária é conduzida pelo Banco Central e se concentra no controle da inflação e na estabilidade do sistema financeiro. As decisões sobre a taxa de juros são o principal ponto de atenção. As atas das reuniões dos comitês de política monetária, como o Copom no Brasil e o livro bege nos Estados Unidos, são essenciais, pois revelam a visão e as intenções futuras do Banco Central. Normalmente, quando eles soltam essas atas, né, eles colocam lá tudo que foi falado nessa reunião. Então, ele não sai no mesmo dia da reunião, bom, pelo menos não aqui, né, não nos Estados Unidos, ele sai após, então a gente gosta de olhar como foi aquilo, o que foi falado na reunião, pontos a serem observados, a expectativa para as próximas reuniões. Normalmente eles sempre dão é, uma visão sobre aquilo. Uma coisa também que faz muito preço no mercado é quando o presidente do Banco Central vai para um evento e fala sobre política monetária. Então, o Powell, o presidente do Fed, ele normalmente ele vai para eventos onde ele fala sobre política monetária. Então, meio que o mundo para ouvir o que esse cara vai falar, porque tem muito peso, né? Ele, não à toa, é presidente de um dos maiores bancos do mundo. Acima de Deus, esse cara tem uma das vozes mais poderosas no mercado financeiro, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa que a gente tem que parar para olhar, a gente vai falar primeiro do Powell e depois do Trump. Óbvio que o Trump vai ter o seu peso, porque ele é presidente da nação, mas o Banco Central é independente. Então, o que o presidente de um Banco Central fala tem sim muito peso, tá? Então, quando o Trump, ou no Brasil aqui, você está trocando membros do banco, colocando pessoas que são do seu lado, meio que isso coloca em jogo, em xeque, a independência daquele Banco Central. Então, assim, é mega importante que o Banco Central seja independente para que aconteça aquilo, né? Inflação está subindo, você tem que elevar a taxa de juros para aquilo. Se você tem um Banco Central que não é independente e o presidente do país não quer que aquilo ali seja visto com maus olhos, o que ele vai fazer? Ele fala, ó, não aumenta a taxa de juros e a inflação vai estourando o teto. Você tem que elevar a taxa de juros para tentar equilibrar com aquela inflação que está disparando. O que um presidente fala é não subir a taxa de juros. Então você tem a inflação disparando e não tem esse controle aqui de taxa de juros, que é mais ou menos o que talvez está acontecendo ali nos Estados Unidos. Uma forçação de corte de juros, né, que não é devida agora. Outra coisa também é política fiscal, né? Envolve as decisões do governo sobre gastos e arrecadação de impostos. Uma política fiscal expansionista, aumento de gastos ou corte de impostos pode impulsionar a economia, mas também pode aumentar a dívida pública. O tamanho e a sustentabilidade da dívida pública são cruciais, pois um endividamento excessivo
pode gerar desconfianças no mercado e impactar negativamente a taxa de juros e o câmbio. Detalhe importante que para essa questão de dívida pública, o governo emite títulos, né? Aqui no Brasil temos o IPCA+, que são títulos de dívida, né? Onde você compra títulos para financiar a dívida do governo. Normalmente eles soltam é, uma rentabilidade legal, uma rentabilidade boa, para que seja atrativa para aquilo. Nos Estados Unidos, a gente tem o leilão de títulos de 10 anos, 5 anos, né? Então, é importante a gente olhar para como esses leilões, se está tendo negócio, se não, se é importante, se está tudo ok, se está tendo demanda, se querem financiar ou não a dívida e principalmente também se como o governo está gastando seu dinheiro, no que ele está investindo e no que está retornando. A dívida pública nos Estados Unidos tem aumentado bastante, tá? Está sendo uma das maiores do mundo atualmente. O que compõe a inflação nos Estados Unidos? Índice de preços ao consumidor, o famoso CPI, né, Consumer Price Index, que é o índice de que está traduzido já. Este índice é uma medida de variação ao longo do tempo nos preços pagos pelos consumidores urbanos por uma cesta de mercado de bens e serviços. E aqui que está essa cesta. Moradia, em inglês, shelter, né? É o componente de maior peso no CPI. Ele inclui o custo de aluguel de residências. O aluguel é equivalente do proprietário. Aqui em inglês, owner's equivalent rent. Owner's equivalent rent, que é o aluguel, que mede o custo da moradia para quem tem casa própria e os custos com serviços públicos como eletricidade e gás. Normalmente, um é atrelado ao outro, né, quando você aluga. Alimentação também é mega importante porque você mora numa casa e você precisa comer. Então, essas coisas são de baita importância. Divide-se em alimentos consumidos em casa, food at home, como produtos de supermercados e alimentos consumidos fora de casa, food away from home, como refeições em restaurantes. Então, assim, se você tem dinheiro sobrando, é, almoça, almoça fora ou janta fora, pelo menos uma vez na semana ou uma vez no mês, isso é preocupante. Então, se você tem um país que tem uma economia forte, é de praxe que as pessoas vão a restaurantes, hambúrguer ou peçam comida para economizar tempo, se beneficiar, enfim. Transporte inclui gastos com veículos novos e usados, combustíveis, gasolina, manutenção e reparos de veículos e passagens aéreas. Esse reparos de veículos inclui também aqui peças de veículos. Como é que está essa demanda para peças de veículos? Para quê? Para a manutenção dos carros. Se você tem um carro, gasolina, você tem que colocar gasolina nele. O quanto que você paga nessa gasolina. Então, isso compõe também essa questão do CPI, da inflação, né? Passagens aéreas, caso você viaje bastante, se você está pagando mais caro naquela passagem aérea, se não, isso tudo é de importância, tá? Energia abrange os preços de combustíveis, gasolina, óleo de aquecimento, eletricidade e gás de encanamento. Mas também está presente na categoria transporte, né? A alta volatilidade dos preços de energia é um dos motivos pelos quais os economistas analisam a inflação principal ou core inflation, né? Então a gente tem dois tipos de a gente tem o núcleo da inflação, o núcleo do CPI, o core CPI e o principal, que ele exclui algumas coisas como energia, é uma delas, que são ativos voláteis, né? E se eu não me engano, não vou lembrar agora, putz, mas exclui algumas coisas, o núcleo e o principal. E o principal vem alimentos, moradia, é, trans, transporte, não, alimentos, moradia, saúde e vestuário, acredito eu. Eu vou confirmar depois.
Serviços de saúde compõem também essa questão da inflação, contempla os custos de serviços médicos como consultas e hospitalização, além de medicamentos e produtos relacionados. Vestuário, né? Se você tem se você está se alimentando bem, está trabalhando, é legal que você tenha um plano de saúde bom e atrativo. E vestuário, né? Você tem que se vestir, tanto se vestir bem, aquilo que você gosta, engloba o custo de roupas, calçados e acessórios. É, Você precisa comprar um tênis novo, brincos, relógios, cordões, isso tudo vai para essa parte de vestuário. E recreação, né, inclui os preços de bens e serviços relacionados ao lazer, como eletrônicos de consumo e serviços de entretenimento. Amazon, Netflix, Disney, é, cinema, parques, isso tudo entra nessa parte de lazer aqui. Videogames, celulares, então isso tudo entra nessa parte. Educação e comunicação, isso também compõe essa questão do CPI. Aborda os custos de mensalidades escolares e faculdade, livros, serviços de telefonia e internet, né? A inflação total versus a principal, o core inflation, né? Para uma análise mais aprofundada, os caras do Fed, os economistas, e o Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, costumam olhar para a inflação principal, o Core CPI, que exclui preços voláteis de alimentos e energia. Então, está aqui a resposta já para isso. A razão para essa exclusão é que os preços desses dois componentes podem flutuar bastante devido a fatores sazonais ou a eventos globais imprevisíveis, como crises de oferta do petróleo ou safras ruins, o que poderia distorcer da tendência de longo prazo da inflação. Ao focar na inflação principal, é possível ter uma ideia mais clara da pressão inflacionária que está realmente enraizada na economia, ou seja, aquela que não é transitória, que está ligada à demanda agregada. Por isso, a inflação principal é um indicador crucial para as decisões de política monetária do Fed. Aconteceu recentemente algo que estavam falando: a inflação não é transitória, a inflação não é transitória, as tarifas não são transitórias. A gente estava aguardando um dado de CPI mais alto, onde o Trump veio, tarifou o mundo inteiro, esperava-se que causasse mais inflação. Então a gente teve em abril, então não conta, porque em abril a gente operou o CPI de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio a gente operou de abril, nada. Junho a gente operou maio, nada. Julho também a gente operou junho, nada. Normalmente sempre sai no mês subsequente. Em janeiro a gente vê o CPI de dezembro. Em fevereiro a gente vê o CPI de janeiro e por aí vai. Então, até hoje ainda não tivemos um aumento inflacionário desse CPI. O que aconteceu desde lá para cá é que a inflação nos Estados Unidos veio abaixando, né? A gente teve inflações menores que o esperado. Também aconteceu da gente ter a inflação em linha, o que talvez acende um sinal de alerta que a gente chegou num ponto ali crucial, tá? Uma coisa que eu provavelmente, acho que eu não coloquei aqui, é o payroll também, o emprego compõe todas essas questões, né? Que é o payroll, que é o indicador mais importante que a gente tem de indicador econômico que o mundo inteiro para ver, é como está a demanda de emprego nos Estados Unidos. Taxa de fundos federais, os Fed Funds, né? Fed Funds Rate, a taxa de juros que os bancos cobram uns dos outros por empréstimo de curto prazo dos seus fundos de reserva. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, não controla essa taxa diretamente. Em vez disso, ele define uma taxa-alvo, target rate, para os Fed Funds. Para atingir essa taxa-alvo, o Fed usa a principal ferramenta de política monetária, as operações de mercado aberto. Isso significa que o Fed compra ou vende títulos do governo no mercado aberto.
que é o que eu falei ali sobre você financiar a dívida do mercado, né? Isso aqui era para ser o Powell, tá? Ficou mais parecido com o Trump, mas era para ser o Powell isso aqui. Então, errei a mão aqui, talvez na imagem, beleza? Para reduzir a taxa de juros, o Fed compra títulos, isso injeta dinheiro na economia, aumentando as reservas dos bancos e, consequentemente, a oferta de fundos para empréstimos interbancários. No Brasil, essa oferta de fundos interbancários é conhecida como os DIs. Lá nos Estados Unidos, somente títulos de 1 ano, 2 anos, 10 anos e por aí vai. Com mais dinheiro disponível, o custo de pegar emprestado, a taxa de juros cai. Então, você empresta dinheiro para o governo, ele pega esse dinheiro, então ele não precisa aumentar mais essa taxa de juros. E agora, para aumentar a taxa de juros, o Fed vende, isso é quando você compra bastante títulos, o Fed pega esse dinheiro dos títulos emprestados. E para aumentar a taxa de juros, o Fed vende títulos, isso retira dinheiro da economia, diminuindo as reservas dos bancos. Com menos dinheiro disponível, o custo de pegar emprestado sobe, né? Outros componentes da estrutura de juros, a taxa de juros que você ouve nas notícias é a taxa de juros alvo, mas ela influencia diversas outras taxas na economia. Então, existe um alvo, né, que é a taxa de juros, digamos aqui, que aqui no Brasil, taxa Selic. E aí tem outras coisas que a taxa de desconto. É a taxa que o Fed cobra quando empresta diretamente para bancos comerciais. Geralmente, ela é mais alta que a taxa de fundos federais para incentivar os bancos a pegarem empréstimos entre si mesmos. Então, você só vai recorrer talvez ao Fed quando não tiver dinheiro em nenhum outro banco. Ou você quiser um empréstimo muito mais alto. É muito melhor que você pegue um empréstimo emprestado da XP, o Bradesco pega da XP, a XP pega da Genial e por aí vai. Entre eles mesmo ali, eles vão fazendo esse giro de capital. Taxa de juros de empréstimos bancários, as taxas que os bancos cobram de seus clientes por empréstimo para habitação, que são as hipotecas, né? Cartões de créditos, carros ou outros bens que são influenciados diretamente pelas taxas de fundos federais. Se a taxa alvo aumenta, os bancos elevam o custo de crédito para seus clientes. Eu falo que aqui na minha cidade existe muitos prédios em construção. Isso com a taxa Selic muito alta. Então, assim, construtoras que estão pegando empréstimos com bancos estão pagando muito caro. Agora, imagina se a gente tivesse uma taxa Selic menor, né? O quanto a economia não estaria mais aquecida. A gente fala dessa questão de crise ou de uma demanda que não está acontecendo, mas a economia está girando com juros altos ou não. Ou seja, quem tem que fazer aquilo ali vai fazer, não importa a taxa de juros, não importa essa questão de tempo, tá? Indo para o próximo tópico, taxa de títulos do Tesouro, né? Os famosos yields, Treasury yields. Os títulos do governo dos Estados Unidos são considerados os investimentos mais seguros do mundo. A taxa de juros paga por esses títulos, os yields, é um indicador crucial. A taxa de juros de curto prazo, dos treasuries, acompanha de perto a taxa dos fundos federais, enquanto a taxa de longo prazo reflete as expectativas do mercado sobre a inflação e o crescimento econômico dos juros. Então, assim, não importa o que aconteça, invista em títulos dos Estados Unidos. É um dos mais seguros do mundo, né? Que são confiáveis. E o que influencia essa questão de decisões do Fed? As decisões do Federal Reserve sobre taxa de juros são guiadas por seu duplo mandato. Primeiro, estabilidade de preço. O Fed busca manter a inflação baixa e estável.
Se a inflação estiver alta, o Fed tende a aumentar os juros para desacelerar a economia, ou seja, equaliza a inflação e taxa de juros, né? Então, se aumenta os juros para incentivar as pessoas a guardarem dinheiro e manter o seu dinheiro ali parado, rendendo. Então, ou seja, você não pega aquele dinheiro para financiar um carro, você não pega aquele dinheiro para comprar um apartamento, para fazer mais compras avulsas. E isso desacelera a economia. Máximo emprego, o Fed também busca manter o emprego em um nível baixo. Se o desemprego estiver alto, o Fed pode reduzir a taxa de juros para estimular a economia e o mercado de trabalho. Além disso, o Fed considera o crescimento econômico, a estabilidade do sistema financeiro e as condições econômicas globais ao tomar suas decisões. Em resumo, a taxa de juros nos Estados Unidos é o principal instrumento que o Fed usa para equilibrar a inflação, o emprego e o crescimento. Então, para a gente olhar tudo isso, a gente tem esse site maravilhoso aqui chamado Trading Economics. A gente vai olhar a taxa de juros para outros países, como olhar, como olhar a taxa de juros de outros países. Eu venho aqui para esse site e faço uma comparação em relação a isso, tá? O que, o que acontece é que não basta somente a taxa de juros ser alta, tem que ser um país de confiança, né? Por exemplo, a gente tem aqui Turquia, que é um dos países com as maiores taxas de juros. Mas como é a confiabilidade lá? Como é a política econômica nesse país? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Argentina tem uma baita taxa de inflação alta, mas como está a questão lá disso tudo, né? A política fiscal lá, como é que tá? Os presidentes, os políticos ficam caladinhos, bico calado, falam bastante, é de confiança, eu vou conseguir tirar o meu dinheiro ou eles vão travar o meu dinheiro lá e acabou. Isso tudo a gente tem que levar em consideração para isso também. Outro fato que a gente é bem interessante que a gente olha aqui, por exemplo, quero montar um cenário de uma posição é, long em algum par de moeda. Vamos pegar aqui o PIB desse país, né? A gente chega aqui, quero fazer na zona do euro. Aqui, ó, zona do euro, euro área. Então eu pego o PIB da zona do euro, vejo que o PIB estava aquecido e agora deu uma diminuída. Opa, o que a gente pode fazer? Dar uma olhada em como a gente pode talvez montar uma posição isso para moedas, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui eu tenho o euro. Tá, quero investir na zona do euro ou fazer um trade em moeda, né? O que eu mais devo olhar, além dessas regiões de volatilidade implícita, a gente pode talvez olhar para a economia daquele país, como está o PIB. Deixa eu colocar aqui outra coisa aqui nesse site aqui também, ó, relacionada da zona do euro, que está o GPD, né? American Markets. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Consumo. Vamos pegar a taxa de inflação. E aqui eu deixo o PIB. Ó, aí aqui eu quero fazer um trade antecipado, né? A gente vê, tá aqui tá no gráfico de um dia o euro, que ele tá numa tendência de alta desde agosto, digamos assim, né? E aqui eu não tá marcado aqui, mas eu gosto, por exemplo, esse dia deu uma baita estourada. Você vem aqui no TradingView, exatamente por isso, porque eu não lembro o que aconteceu aqui. Coloca aqui, decisão, cortou taxa de juros. Aí você deixa isso anotado aqui, né, no gráfico de um dia, porque quando acontecer de você esquecer,
você vai ter ali isso gravado aqui, né? Você coloca aqui em cima. A primeira letra em cima, talvez, do candle ali que começou. Por quê? Se você coloca ali no de 5 minutos, né? Não vai dar nada. Você pode colocar uma seta também. Isso falando em TradingView, tá? Pode colocar uma seta apontando para onde você quer apontar isso. Então aí fica, talvez, fica tão bonitinho, mas dá para entender. O dia que começou, cortou taxa de juros. Isso aqui é um exemplo, não significa que esse dia aqui começou. Mas a gente vê que ele está numa tendência de alta. Por quê? Ó, inflação abaixando, o PIB estava dando uma fortificada e agora o PIB não deu uma leve enfraquecida. O último foi dia 5 de setembro. Então, desde o dia 5 de setembro, cadê o dia 5 aqui? Ó, dia 5 de setembro, o, o euro deu uma aumentada, porque o PIB deu uma diminuída. Talvez isso dê uma leve aquecida também na economia. Pode ser que seja isso. Então, a gente tem vários outros fatores que a gente pode olhar para montar um cenário. Uma hipótese de política fiscal que a gente pode olhar também é o que aconteceu hoje no Brasil. Ó, Bolsonaro fecha apoio a Tarcísio para a eleição presidencial. Por que que isso aqui deu esse boom nas bolsas, tá? Olha aqui, no momento de saída dessa notícia, o índice brasileiro, ele reagiu de forma positiva a essa notícia, ele subiu quase 1%, 1.300 pontos, e o dólar caiu essa média de 30 pontos, 0,50, 0,60 de queda. Isso logo após essa notícia. O que acontece? O mercado brasileiro ele não é o maior fã do presidente atual Lula. Por quê? Ele faz muitas coisas que não agradam o mercado, que é elevar o teto de gastos da dívida, mais impostos para a população, fora, ixi, eu não vou lembrar agora aqui, mas são muitas coisas que o próprio mercado não gosta, né? Então, assim, o que o mercado entende com isso aqui? Uma possibilidade de tirar um cara que tem aumentado os impostos, está gastando muito a dívida, tá aumentando muito a dívida do Brasil, taxa Selic está nas alturas, o que elevou bastante o dólar. No Brasil, o dólar está caindo, mas é zero motivadores por mercado brasileiro, né? Hoje ele deu uma queda bem boa, bem significativa aqui, isso só no fechamento. Ele quase zerou o movimento do dia. Ele chegou a ficar 0,70 de alta e terminou o dia aqui, ó, em 0,19. Foi um movimento expressivo que o índice deu, desculpa, que o dólar deu. Então, esse é um exemplo também de política fiscal. Visualizar o que temos para o que a gente pode olhar para aquele país, quem é o presidente, o que compõe a taxa de juros, a inflação, o PIB daquele país e principalmente política fiscal, porque faz muito preço. Tá? Um baita exemplo disso aqui no Brasil hoje. Só que, detalhe pequeno, aconteceu aqui de desmentir. De... Putz, estava aqui agora. Enfim, desmentiu o que o que vai ser melhor. Ó, acabei de sair é fake news, então, ou seja, esse movimento que o mercado brasileiro fez, ele levado por política fiscal, política econômica, desculpa, é política fiscal mesmo, isso vai voltar a tudo amanhã. Bem possível que já abra precificado, o mercado abra aqui, ó, nessa região e dê uma pequena desovadinha a mais, e o dólar pode ser que já abra precificado aqui e suba mais um pouco. Tudo isso é bem possível de acontecer. Então, são esses possíveis cenários do que a gente tem para acontecer. E é importante que a gente olhe isso para vários outros países.
Eu quero fazer um trade em Japão. Quero guardar o meu dinheiro no Japão, que tem uma inflação baixa, não é uma inflação alta. Vamos olhar ali o que compõe o Japão. Olha só, a inflação do Japão em queda. Pô, isso é legal. Muito bom para investir num país, para eu guardar o meu dinheiro. É um país que a gente olha como, é, é, como porto seguro, né? Ó, olhando o PIB do Japão, PIB em queda, PIB desculpa, aqui 2024, 2023, né? Aqui 2024, ó. Primeiro trimestre de 2024, PIB 0,5. Depois ele foi se fortificando. Então, isso é legal para fazer investimento em um país. A taxa de juros no Japão não é das maiores. Deixa eu dar essa verificada aqui. Taxa de juros, Japão, ó, ele tem uma das menores taxas do mundo, né? Inclusive, era negativa no Japão, ó. Era menos 0,1. Ou seja, meio que eles te pagavam para você pegar dinheiro emprestado com eles. E agora é 0,50. Eles só estão atrás da Suíça, que tem uma taxa a zero. Ou seja, você não paga muitos juros, né? Então a gente consegue visualizar isso através desse site onde você pode olhar bastante coisa. Cara, eu recomendo que você sempre tiver de boa, dá uma destrinchada nesse site, onde você pega aqui, você olha, pô, eu quero ver tal coisa de tal país, eu quero ver como é que tá a moeda, vamos dar uma olhada em moedas. Ó, aqui ele tem o euro, deu uma queda hoje de 0,60, semanal está caindo 0,68. Então, com isso tudo, a gente consegue montar cenários em cima das moedas. Aqui é o euro contra o dólar, tá? Aqui o GBP, que é a Libra, lá é o Reino Unido, hoje caiu 0,53, caindo na semana 1,30. Ou seja, o euro está vindo numa tendência de queda. No mês está zerado, ou seja, ele subiu no mês e caiu significativamente. O DXY, Brasil, mexicano, tudo isso você pode olhar diretamente nesse site. Quero ver trabalho, como é que está a questão de trabalho naquele país. Argentina, Albânia, Angola, ixi, aqui tem todos os países para você destrinchar. Vagas de emprego, exportações, dívida externa, dívida interna. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui. Uma das coisas que a gente deve olhar também é a dívida pública de um país. Aqui a gente tem os Estados Unidos, né? Onde ele tem uma mega dívida. Então, assim, ele demorou bastante, ele demorou de 1942 até, quanto aqui? Até, ó, vamos pegar linha a linha, 600 bilhões, 800 bilhões, ó, aqui, atingiu 1 trilhão o teto da dívida, de 1942 a 81, 40 anos mais ou menos nessa brincadeira, para atingir 1 trilhão. E agora, a dívida pública dos Estados Unidos cresce 1 trilhão praticamente a cada mês, ó. Ó, aqui tem 31 de maio, 9,49. 31 de janeiro, 10. Outubro, novembro, 12. Então, olha o tanto que cresceu de 2011, 9,65 trilhões, para hoje, 37 trilhões a dívida pública. Então, isso acende aqueles sinaizinhos de alerta, que é o quê? Poderemos ter um colapso, talvez, da economia americana devido à sua dívida pública. Então, isso é importante que a gente olhe isso tudo. PIB, inflação, taxa de juros, venda de títulos dos Estados Unidos, porque se ele não pagar a sua dívida, se ele der um calote, para quem que ele pagaria isso aqui? Isso aqui acontece devido a vários fatores, tá? Dívida pública é basicamente você é, é, vamos dar um Google aqui para eu não falar besteira, tá? Aumentou, paraná, paraná. Ó, dívida bruta, tendências futuras, paraná, importância. Enfim,
É importante essa dívida pública, porque é um refinanciamento do país, né? Então, se é um país que está muito endividado, acontece esse colapso da economia do país, e isso não é legal. A gente sabe que os Estados Unidos é um grande país, é uma economia muito forte, então a gente tem que ficar de olho em tudo isso, né? Então, o que forma tudo isso, a gente tem que ficar de olho, principalmente nessas coisas que a gente deve ficar de olho, é, para a macroeconomia, recapitulando, é PIB, inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, balança comercial, política monetária e política fiscal. Algumas coisas são mais importantes que as outras, como política monetária, taxa de juros e inflação é o que a gente mais deveria olhar para e taxa de emprego e desemprego em um país é uma das coisas que a gente mais deveria olhar para a gente ter ali um trade macroeconômico, tá? Falando em Estados Unidos, payroll é o indicador mais importante de emprego, inclusive não só dos Estados Unidos, como do mundo todo. A gente para ver esse dado econômico, beleza? Então, esse é um dos pilares para montar uma estrutura de macroeconomia para operar qualquer ativo de um país, seja ele Euro-USD, AUD-USD, GBP-USD, quer operar Nasdaq, ações, tudo isso a gente deve olhar também, beleza?